Então, o cérebro é um órgão que trabalha sem parar, né? Ele trabalha sem parar. Por isso que, para se livrar desses traumas, desses conflitos inconscientes, existe a psicoterapia. Eu estava falando, para me livrar do pânico, eu tive que entrar num processo de psicoterapia. E é um processo, primeiro, de autoconhecimento e resolução de problemas, que é guiado por um especialista, uma pessoa que vai entender que você está vivendo um momento ali, de trauma que pode ter sido da infância e da adolescência, assim por diante. E o que esse especialista, esse psicanalista, esse psicoterapeuta, que ele vai se basear no quê? Ele vai descobrir a gênese do problema, aonde é o problema, onde é o cerne do problema, onde está presente a, vamos dizer, o cerne da dor, o cerne do trauma. Porque assim é difícil se livrar de uma dificuldade ou um trauma, um padrão de comportamento, um hábito nocivo, se você desconhece a origem. Eu não sei qual é o meu problema, como é que eu vou me livrar disso aqui? Então, veja bem, ó, vou ler de novo. É difícil se livrar de uma dificuldade, um trauma, um padrão de comportamento, um hábito nocivo, se você desconhece a sua origem. Então, o seu problema é esse. Foi o que a minha analista disse para mim. Olha, o seu problema é esse aqui. Você teve um trauma de infância, apanhou muito da mãe, e você teve transtorno de hiperatividade, você, ela falou de um monte de transtorno, eu fiquei assustado. O que é isso? Olha, você teve TDAH, você teve TOC, você teve esse TOD é um dos piores, né? E déficit de atenção, eu fui terminar meus estudos aí depois de 40, 45 anos, mas até ali tive bloqueios, né? Tive bloqueios, por quê? Porque é muito sério essa questão de trauma. Traumas bloqueiam as pessoas em muitas coisas, em muitas coisas. Traumas bloqueiam as pessoas em vida pessoal, relacionamento, vida sexual, vida profissional, em tudo, né? Estamos com a missão agora, né? Quem aí é da Igreja Cristianismo Decidido aí sabe, dia 4 e 5 tem uma distração para pastores aí no retiro aí. O pastor Marcelo nos convidou aí, junto com os pastores aí, para ministrar aos pastores, porque os pastores lidam com vidas, com pessoas, e você tem que ter essa ferramenta, esse conhecimento para você saber por que a pessoa age daquela maneira, por que está sofrendo, por que aquilo não está dando certo. Então, quem lidera pessoas, quem orienta pessoas tem que estar ciente disso, que as pessoas têm os seus traumas, têm os seus problemas e precisam ser identificados, né? Então, trauma, padrão de comportamento, hábito nocivo, se você não souber, eu acho interessante essa imagem que eu vou mostrar para vocês aí, a próxima aí, ó. Tá aqui, ó. Peraí. Deixa eu falar mais duas aqui, depois eu mostro a imagem que eu quero mostrar. Então, a maioria das formas de psicoterapia, elas visam trazer à consciência crenças e medos ocultos, e muitas vezes adquiridos durante a infância, né? Falando da altura, medo de altura, né? É uma crença e medo que está oculto ali, para que possam ser examinados criticamente, posteriormente elaborados pelo próprio indivíduo, para que ele possa entender melhor e assim poder se livrar dos hábitos possivelmente autodestrutivos. Primeiro que falar isso para mim, olha, esse comportamento teu é autodestrutivo, olha, essa atitude vai te prejudicar nisso, naquilo, naquilo outro, seu relacionamento, você tive que me desvencilhar disso. Então, Freud acreditava que trazer à tona o conteúdo do inconsciente era importante para aliviar o sofrimento psíquico. Você não fica bem quando você desabafa com alguém? Oh, que bom eu ter vindo aqui, tomar esse vinho aqui com o meu amigo Batu. Ei, Batu. E aí a gente conversa e fala, desabafa. Aí eu falo que a melhor terapia é tomar um café e um vinho com os amigos. Não tem melhor. Melhor terapia é que você vai lá e conta, e você sai de lá aliviado, volta para casa, não quer nem ir embora, né? Tem gente que passa várias madrugada conversando, falando de coisas assim que é muito bom você conversar com alguém, desabafar. Então, o Freud ele defendia essa tese, ó, todo o conteúdo do inconsciente precisa ser levado à tona
isso alivia o sofrimento psíquico. E mais recente, alguns pesquisadores aí que exploraram aí algumas técnicas que verificaram como que as influências do inconsciente podem afetar os comportamentos. As pessoas não sabem disso, mas afeta. O inconsciente, os comportamentos que vêm do inconsciente, eles afetam e influenciam os comportamentos e as pessoas começam a ter conflitos com elas mesmas e com as pessoas também. Essa imagem que eu queria mostrar para vocês, ó. A menina levantando tipo a água da praia e um monte de sujeira embaixo. Esse é o inconsciente. Esse é o inconsciente. Está lá, escondidinho. Já viu debaixo do mar? Um monte de sujeira, quem mergulhou, não sei se alguém mergulhou aí já. Cheio de sujeira, cheio de tranqueira de garrafa de sujeira. Então, para a psicanálise freudiana, o inconsciente é uma parte da mente que não está acessível para a consciência. Trata-se de um depósito de conteúdos que se encontram fora da consciência. Gente, lá está guardada as coisas mais bizarras e horríveis das pessoas. Tem aquele filme com o Jim Carrey, né? Ele que lê a mente das pessoas, fica sabendo que as pessoas falam dele. O que é aquilo? Você já pensou se aquilo lá fosse real? Meu Deus, o cara, ele vai. É ele mesmo, não sei se é ele ou é o Mel Gibson. Acho que é o Mel Gibson, né? E teve um acidente lá e bateu a cabeça, estava fazendo um bolo lá, a batedeira caiu, tomou um choque. Aí ele acordou ouvindo os pensamentos. Falei, meu Deus, se a pessoa tivesse esse poder de ouvir os pensamentos. Então, tá aí, eu gosto muito dessa imagem, a menininha levantando o mar aí, né, a parte da praia, e lá embaixo, aquela sujeira. Então, as pessoas, nós temos lá guardado, é um depósito de tranqueira. E vamos ver o acesso ao inconsciente. Como que você acessa o inconsciente de uma pessoa? Você, enquanto psicanalista, ou terapeuta, psicoterapeuta. Na prática clínica, pessoal, é importante que o analista seja capaz de identificar os conteúdos inconscientes. Agora eu entendi, depois que você verbalizou, depois que o paciente falou, agora eu entendi por que você age assim. Por meio do acesso ao inconsciente, o analista ele vai poder conduzir o tratamento daquele paciente, daquele analisando, mas é muito fundamental que o olhar desse analista seja direcionado para essa captação do inconsciente. Por isso que eu falo que a psicanálise é tremenda. E eu falo para alguns psicólogos, façam psicanálise, porque é uma terapia, é uma técnica que vai no profundo da alma das pessoas, lá onde estão os problemas mais íntimos guardados, e aqui você é fantástico que você pode estar ajudando a pessoa a se libertar daquilo. De tantas coisas que ficaram ali guardadas e a pessoa não pôde ser feliz por causa disso que está guardado, mágoas. Então, a prática clínica psicanálise é acessar o inconsciente. E é possível? Será que é possível? É possível acessar o inconsciente? É possível. Dentro do método de associação livre, é uma das primeiras abordagens realizadas por Freud em consultório. O Freud começou com a hipnose, depois ele abandonou a hipnose, né? Ele achou melhor o método da fala. Em suma, se trata de deixar que o paciente fale tudo aquilo que vier à sua mente, e foi daqui, aliás, que surgiu a cura pela fala. Algo inovador numa época de tratamentos tão invasivos, né? Então, fale o que você quiser, como você quiser, do jeito que você quiser. A associação livre, ou a fala livre, verbalização, permite que o paciente caminhe lentamente em direção à sua própria inconsciência. É você que vai voltar lá. Vamos voltar ao seu passado, à sua inconsciência. Embora o paciente não perceba, essa maneira que o analista vai levar ele, vai moldar como a pessoa vive. E apenas aquilo que ela acumulou que vai ser transformado, aquela fratura que ela teve ali, vai ser. Esse é o cerne do problema, é aqui que nós vamos trabalhar com você. Então, a associação livre é a forma de como você acessa o inconsciente de modo mais amplo. E é nesse ponto que cabe ao psicanalista
interpretar corretamente seu paciente. Agora eu sei que você é assim. Agora eu sei que você age dessa maneira. Então, eu acho importante essa frase do Carl Gustav Jung. Ele fala assim, olha, ele era um psicólogo, o pai da psicologia analítica, né? Ele começou com Freud, tiveram suas divergências, mas ele foi psiquiatra, depois criou a psicologia analítica, até você se tornar, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Então, a frase dele é traduzida assim: se você não tornar consciente o inconsciente, o próprio inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai tudo que acontecer, que vai falar, é meu destino, é o meu destino, aconteceu porque o destino quis assim. Então você tem que mudar essa história. Meu filho sempre fala isso, pai, vamos mudar, vamos virar essa página. Lembra quando a gente falava alguma coisa que a mãe e o pai não gostavam? Vamos mudar o rumo dessa prosa? Ou quando ficava batendo numa tecla só assim, vamos virar esse disco? Vamos virar o disco da vida, vamos virar a página, vamos reescrever a nossa história novamente, vamos começar tudo de novo, né? Então, mas para que isso ocorra, o que nós temos que fazer? Tornar consciente ou inconsciente. É trazer lá do fundo para a tona toda aquela sujeira, tudo aquilo que está ali, aquelas bagagens, aquelas sujeiras, aquelas coisas, aqueles pesos, aqueles traumas, aqueles recalques que estão ali, estão nos impedindo de ser felizes e estão bloqueando a nossa carreira, nossas emoções, está destruindo o nosso casamento, está destruindo a nossa carreira, está destruindo as nossas amizades, nós temos que largar disso, né? Professor, Pode falar, querida, pode falar. desculpa eu te cortar. É aí Não, que eu acabava sempre entrando numa briga grande, porque por muitos anos eu sou, na verdade, conselheira ministerial uhum. e os pastores muito tradicionais sempre me vinham e me colocavam contra a parede dizendo aquela frase: as coisas velhas ficaram para trás e É, tudo se fez novo. E isso não é uma verdade. é, O se fez novo é em Cristo Jesus. Aqui continua tudo igual e eu preciso resolver. Então eu recebi a Cristo, tudo se fez novo em Cristo Jesus. Aqui não. Continuam os mesmos conflitos, os mesmos problemas, as mesmas situações e eu preciso resolver. Então, muitos pastores tradicionais, porque eu atendia vários ministérios, acabavam falando para mim: ah, você tem que parar de querer trazer o passado das pessoas à tona, porque as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Se fez novo só em Cristo. Aqui continua tudo igual. Eu preciso ir lá resolver, eu preciso ir lá pedir perdão, eu preciso tudo. Então, isso que o senhor falou é muito importante. a minha irmã foi de uma doutrina chamada Novo Nascimento. E ela bateu de frente comigo mais de 30 anos. Aí, quando o marido dela morreu, que ela começou a ficar depressiva, com pânico, daí ela me repetiu essa frase, ela me disse essa frase que você falou. Falei, quantas vezes você me refutou? Não, você não precisa disso. Você está em psicólogo? Ah, para com isso. Você não precisa disso, não. Aí vinha com esses argumentos. Eu disse, gente, tem coisas aqui que precisam ser tratadas, não é assim. Então, você falou interessante, é por aí mesmo, concordo plenamente. Porque a maioria de nós, seres humanos, né? Quem que já não experimentou na vida uma experiência traumática? Todos nós aí temos nossos históricos, né? Algo que nos machucou, que nos quebrou. Tem até uma imagem aí, ó, por dentro e por fora, e algo que nos feriu com gravidade, que deixou marcas profundas, né? Tanto físicas quanto emocionais. E aí você falou aí, olha, ó, marcas que se arrastam conosco pelos nossos caminhos e nos deixam sequelas pelo resto das nossas vidas. Está lá dentro da igreja, lá, né, cantando e falando coisas bonitas e tanta coisa, mas lá o inconsciente está cheio de traumas, cheio de problemas, cheio de conflitos. E é uma realidade. Então, quem é que não teve, né, essa experiência que desfragmentou toda a sua vida, né? E o trauma, por exemplo, essas experiências dolorosas, né, que nós vivenciamos em momentos da nossa história, não, ela não, elas
ficam gravadas em nossas memórias, aqueles conteúdos desfavoráveis, né? No sistema de compreensão e análise, interferem direta e indiretamente como nós percebemos o mundo ao nosso redor. Tem pessoas com visão distorcidas, pessoas difíceis de tratar, que têm uma visão totalmente extremista, radical, pontos de vista muito, muito radicais, maneira como nos relacionamos com os outros, né? Pessoas difíceis de se relacionar. Então, tudo isso aí é trauma que se passou ali durante a infância, e é um histórico psíquico traumático. Então, esse trauma, Freud e Breuer, que eram os dois primeiros psicanalistas, ali, Joseph Breuer, ele falava assim, que é um choque violento, e isso afeta o sujeito, desestabiliza o seu aparelho psíquico. É quando dá um choque quando você quer fazer algo funcionar, igual o coração, quando você faz o desfibrilador, né? Para fazer voltar a funcionar. Então, esse choque violento desestabilizou o funcionamento do aparelho psíquico, causou perturbações duradouras, e no funcionamento energético, né? Já o Winnicott, o outro psicanalista, ele fala assim, que ele viu o trauma como um acontecimento de ruptura na linha da vida, como aconteceu comigo. Ruptura, bloqueou ali, abriu, né? Deu uma ruptura na vida, bloqueou, me estagnou, me ferrou, como diz aí o ditado, ó, me jogou no fundo do poço. Então, esse trauma, a explicação do trauma é que nós podemos perceber que existe uma força transformadora que carrega, né? Que a gente carrega em nós ali, uma força tão poderosa que pode representar tanto uma saída como uma barreira para o desenvolvimento psíquico e emocional do indivíduo. Gente, porque, ó, interessante, já comecei a falar sobre isso. Nós somos seres psicossomáticos, ou seja, somos formados por matéria, corpo, mas também pela energia psíquica que há em nossas mentes e que atua continuadamente, cria pensamentos, sentimentos pelos quais significamos as coisas. Então, nós somos o que sentimos. Aqui na placa de homenagem que eu recebi aqui, eu já falei que Freud ele tem uma frase interessante, quando ele diz que nós não somos só carne. Ele fala assim, ó, nós somos não somos apenas o que pensamos ser, somos mais, somos também o que lembramos, somos aquilo que esquecemos, somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos e os impulsos aos quais cedemos. Então, nós somos complexos, não é? E a significação da vida está nisso, o que sentimos, como agimos. O ser humano é complexo, então tudo tem que estar alinhado. Então, quando vivenciamos experiências traumáticas, gente, sejam elas de qualquer natureza, isso causa um impacto emocional na estrutura energética, né, que pode desestabilizar nosso sistema interno de aprendizado, compromete a nossa capacidade de análise, de percepção sobre os fatores significantes de nossas vivências posteriores. E aquilo vai se acumulando nas nossas mentes, aqueles conteúdos nocivos, né, que, com o passar do tempo, se tornam inconscientes, ficam ali armazenados e influenciam na nossa psique negativamente. E aí interfere também influencia as nossas ideias, influencia os nossos comportamentos e nossas atitudes. Você convive com alguém falando, que pessoa difícil, meu Deus do céu. Que ser difícil de conviver. Que situação, que pessoa difícil de você tirar uma compreensão dessa pessoa. Está aí a resposta. Teve traumas e afetou a sua maneira de entender, de compreender a vida, né? Então, para nós encerrarmos aí, o que temos que fazer, então, para trazer essa cura que tanto nós queremos e tanto queremos que os outros também tenham? Nós precisamos tornar conscientes os conteúdos emocionais. Tornar conscientes os conteúdos emocionais. Então, esses conteúdos emocionais reprimidos, afetos estrangulados, né? Lembra a mãe quando batia? Engole choro. Engole choro. Não podia nem chorar, né?
Isso traz um trauma para a criança, né? Freud chamava de o indivíduo a um profundo sofrimento psíquico que deixou descargas intensas emocionais e que o fazem reviver no presente aqueles terríveis sentimentos que ele experimentou no seu passado traumático. Por isso que o Freud ele defendia que, para superar um trauma, você precisa primeiro encontrar quais eram as ideias e sentimentos que acompanhavam aquele fato. E, a partir dessa identificação, o Freud falava, você pode jogá-los para fora agora, traz ao nível consciente, fala tudo, desabafa, vomita tudo que você tem para vomitar, fala, desabafa. Aí foi o que eu fiz. E aí, um dia eu chamei meu pai e disse, olha, eu amo o senhor, mas eu odeio suas atitudes. Falava para minha mãe, a senhora para mim é um referencial, é uma mulher de Deus, mas eu odeio a senhora com as suas atitudes. Olha, você me fez isso, você me fez aquilo, você me fez passar por isso, você me fez passar por aquilo. Eu tive que desabafar e falar para meu pai e minha mãe o sentimento que eu tinha. Fui obrigado a falar para outras pessoas. Então, botei tudo para fora, né? Tudo que tinha que colocar. Então, rememorizar cenas traumáticas é um método chamado catártico, né? Um método catártico é trazer, é o que a Marlise falou aí, que os pastores não querem. Não, tem que falar assim, tem que trazer toda a mágoa que tem, todo o conteúdo que vier à mente, desejos, fantasias. Então, Freud sempre ele levava, ele ressaltava a necessidade de dar voz aos pensamentos, voz aos sentimentos, voz às memórias reprimidas que o paciente carregava em sua mente, põe para fora. Enquanto você não pôs para fora, você não vai se curar. Então, através da liberação desses afetos e emoções que estavam represados, né, na psique do indivíduo, que permitia a identificação desses conteúdos latentes e fazia-se ressignificar o trauma, né, uma perspectiva mais elevada de entendimento. E aí o terapeuta entendia, o paciente também entendia quais eram os elementos que davam forma à experiência traumática vivenciada. E agora eu entendi por que passei tudo isso. Por que meus pais faziam isso? Então, eu entendi que eu estava na sombra de uma mãe narcisista, de um pai ditador, militar, sim, senhor, não, nada contra os militares. Eu agradeço por ter sido filho de militar, porque eu aprendi disciplina, né? Fui agora em São Paulo e de manhã eu costumo dobrar as cobertas ali, os lençóis, aí os meninos dizem, nossa, o que é isso? Você faz? Faço. Eu herdei da disciplina militar, né? Levantar de manhã. Então, tem coisas boas ali, mas tem um lado ruim, aquele que você faz que eu mando, se não fizer, vai apanhar. Se não fizer, eu vou te surrar. Né? Eu tive um pai assim, então não podia nem falar palavrão perto do pai, da mãe, né? Principalmente aqueles que eram religiosos, assim, bem ortodoxos, assim, não fale palavrão aqui. Se falar palavrão, eu vou lavar sua boca, e aquela coisa, aquela repressão, né? Então, isso tudo foi reprimido. Então, nós somos seres que, naturalmente, estamos buscando retribuir significado a todas as situações que nos acontecem. Situações extraordinárias, né? Cotidianas. E nossa estada aqui no mundo é caracterizada por isso. Nesse sentido pessoal, que nós colocamos cada pequena coisa que fazemos um significado individual. Às vezes ele fala, você não fez grande coisa. Mas não precisa fazer grande coisa, uma coisa pequena. Tem pessoa que leva em conta uma coisa pequena que você fez. Hoje mesmo eu dei um presente para a mãe da minha nora, uma coisa que para mim era tão insignificante, mas ela fez uma gratidão tão grande em cima daquele pequeno gesto, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei envergonhado. Poxa, eu devia me sentir tão envergonhado, Marlise, que me vi na responsabilidade de dar um presente melhor da próxima vez. De tão envergonhado que eu fiquei. Mas, nesse sentido, nós colocamos cada pequena coisa que fazemos um significado individual. Por exemplo, que torna essas coisas boas ou ruins, tristes ou alegres, especiais ou insignificantes para cada um de nós. É nós que sabemos o valor dessas coisas, né? Então, tem gente que fala assim, não, você não sofreu nem 1% que eu sofri, mas de repente o que eu sofri foi isso. Para mim, a minha experiência de sofrimento é diferente da sua. Seu sofrimento, sua experiência não é igual à minha. Para mim foi muito aquilo, né? Para você pode não ter sido. Então,
Porém, para conseguirmos, né, significar corretamente nossas diversas experiências do modo a torná-las saudáveis e construtivas para nós mesmos, nós precisamos identificar quais são as ideias e sentimentos e emoções que acompanham nossas memórias em relação às experiências que vivenciamos. Então, nós temos que trazer mais beleza e significado para as nossas existenciais. Nós temos que ressignificar aquelas coisas traumáticas que passamos, começar de novo, né? Vamos começar de novo. Então, é só mergulhando no fundo, nas profundidades da nossa mente, até atingir esse espaço desconhecido de nós mesmos, que se chama inconsciente, e podemos encontrar as respostas que tanto procuramos. Respostas que trarão mais silêncio ao barulho, né, da nossa mente e mais calma às aflições do nosso coração. Então, uma reconstrução interna, foi o que aconteceu comigo, uma revolução interna e uma reconstrução interna. Nossas dores, embora difíceis de serem superadas, são importantes porque elas nos significam também. As nossas dores, o Freud ele tem uma frase que diz assim, que a experiência vale mais do que a teoria. E contra a experiência no argumento. Quem passou por aquilo sabe. Significou muito aquela experiência, transformou a minha vida. Então, elas contam um pouco mais sobre a nossa história, revelam um pouco mais sobre o que nós somos, sobre o caminho que nossas vidas escolheram trilhar. Então, gente, é só através de um profundo mergulho dentro de nós mesmos que pode ocorrer nossa reinvenção e o nosso resgate. Quem está falando isso passou por isso. É ali. Nós temos que nos encontrar conosco mesmo. É na profundidade, não no raso, que estão aqueles conteúdos e elementos ocultos que agem sorrateiramente em nossas mentes, desviando a nossa energia e prejudicando a plena expressão de nossos potenciais. Depois que eu passei pelo tratamento da psicanálise, no curso, e depois, pós-curso, a minha vida destravou. Destravou. Eu pude conquistar coisas que eu não conquistava aí durante 20, 30 anos, lutando. Alguém dizer, cara, você vai morrer frustrado. E quando falaram que tem que fazer, faz psicanálise, eu saber disso não, cara. Tem que ficar deitado lá falando da minha vida com uma pessoa, mas de jeito nenhum. Mas ali foi a minha libertação, porque coisas que estavam ali foram sacudidas, foram deslocadas, objetos deslocados, e ali foi a minha cura. Então, e não parei não, estou no processo ainda, né? Então, é que é por meio do esforço contínuo, gente, essa autopercepção, e quando nós obtemos as ferramentas necessárias, né? Para a nossa reconstrução, para a nossa ressignificação de nós mesmos. São elas que nos tornarão mais capazes, melhores, preparados para conseguir transformar aquelas experiências dolorosas que antes constituíam enormes barreiras na vida da gente. Barreiras mentais, emocionais, para nós, né? Em verdadeiras pontes de ligação com o nosso mundo interior. Aí tem aqui, ó. O trabalho mais difícil e doloroso é a reconstrução de si mesmo. Para encerrar aqui, eu me lembro de um podcast que eu participei em Curitiba com o pastor Aquiles, e ele perguntou, quais são as fases que você passou aí nesse... Eu falei, construção, desconstrução e agora reconstrução. A construção do meu caráter, da minha personalidade, foi na infância e adolescência. Ali deu problema. Deu problema. Quando chegou na fase adulta, o problema surgiu. Se manifestou algumas coisas que não deveriam e que me trouxeram problemas, me trouxeram traumas e dificuldades. Aí agora eu preciso ser desconstruído. Uma vez desconstruído, que é mais difícil, porque o cara aceitar ser desconstruído, não, eu sei o que eu estou falando, não, eu não preciso de nada, não, está tudo bem comigo, não está, não. É quando você aceita que você precisa ser desconstruído e agora você está na fase da reconstrução, aí é fantástico, porque aí é o que diz Salomão, né? A vereda do justo é como a luz da aurora,
e vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aí eu falei para o pastor, um pastor que foi meu pastor, o último pastor agora, ele disse assim, nós estamos no aperfeiçoamento de Deus. Pastor, eu tenho uma frase comigo. Deus não está procurando pessoas perfeitas, porque ele sabe que não vai encontrar. Mas ele está procurando quem está disposto a ser aperfeiçoado, a ser transformado, a ser trabalhado. Eu estou disposto, nós estamos dispostos a ser desconstruídos e reconstruídos novamente, e essa é a intenção. Agora, se não, fica aí, ele vai sofrer o resto da vida. Foi o que eu ouvi uma vez. Assim, se você continuar desse jeito, você vai no fundo do poço. Daí, quando foi no fundo do poço, eu refleti, pensei, e disse assim, preciso sair daqui. E quando sair daqui, eu preciso me submeter ao... É um processo dolorido, gente. Por isso que muita gente desiste do curso. Não é porque não pode pagar, não, porque o curso é barato, hein? Você for numa faculdade aí, 500, 600, 700, 800, até R$ 1.000. Não é porque não pode pagar mensalidade, não. É porque é um processo muito doloroso, é um desafio, porque vai mexer com suas bases, vai mexer com coisas na sua vida. E eu me lembro de uma pessoa que falou, não vou nem continuar. Por quê? Não, está mexendo com os negócios aqui que eu... E como foi agora na análise, é pior ainda. Não estou desanimando vocês, não, que na análise, como que você vai tratar com outra pessoa com os mesmos problemas que os seus? Como que você vai receitar uma terapia, um remédio que não foi bom para você? Como é que você vai tratar com o outro? E eu falo para as meninas aí, para os alunos nas análises, que já estão nas análises, olha, vocês vão tratar com vocês primeiro. Então, o curso o curso não é apenas uma formação, é um percurso, é um tratamento com você. Começa com você e depois vai preparar você para tratar com os outros. Senão, não vai passar de teoria e um papel na sua parede ou na sua pasta para massagear o teu ego. Não, minha intenção é primeiro ser tratado e depois tratar com os outros. Esse é o objetivo. Então, quando me veio a ideia de criar o curso, eu dizia, eu quero compartilhar, foi na última formatura que eu falei isso, quero compartilhar e ser instrumento para ajudar pessoas como foi comigo. Foi por isso que eu criei o curso, para nós, para tratarmos com pessoas como eu fui tratado. Se é bom para mim, vai ser bom para você. Se trouxe benefício para a minha vida, vai fazer para a sua. Então, eu não posso estar me colocando diante de uma situação, diante de um curso ou de uma pretensão de ser alguma coisa dentro do contexto psicanalítico, apenas por achar bonito, botar um jaleco, um jalequinho branco, dizer, o doutor, a doutora fulano, olha, estou aqui para te orientar, porque não é esse o propósito. O propósito é, tratou comigo, ajustou a minha vida, me levou a uma consciência, ao autoconhecimento, me levou à compreensão dos traumas, passei pelos mesmos caminhos que você passou. Então, agora eu posso te ajudar. Estou sendo reconstruído, posso ajudar a reconstruir você também. Então, é uma troca de experiências e de valores, né? Então, é por aí que nós estamos caminhando aí nesse proposta de caminharmos aí nessa visão até o fim, na reconstrução de nós mesmos, né? Eu vou fechar aqui, pessoal, e vou deixar cair, tá, falta um minuto para cair. Eu vou renovar só para nós darmos algumas orientações e aí eu vou encerrar a aula. E para as perguntas de vocês, tá bom? Então, só um minutinho aí que vai cair, se vão entrar pelo mesmo link. E já vão anotando as perguntas. Quer tomar uma aguinha, vai tomar uma aguinha. E prometo que não vou demorar, não. 15, 20 minutos. Toma uma aguinha depois que cair aí. E a Lívia já está tomando, né? E aí vocês já façam as anotações aí das perguntas para nós encerrarmos aí a aula de hoje. Aquelas considerações de vocês, se tiver dúvida, já põe aí. Alguma observação a fazer, fiquem à vontade, tá bom? Eu vou fechar e aí vocês entram novamente.